De volta então, viu? Rapidinho. E agora estamos aqui com o pessoal da Pieta, né? Agora tem palestra então Só com eu os trabalhei nossos... ontem e hoje, né? Tem que revezar um pouquinho. Botar a galera para trabalhar Cansado um pouquinho, já. né? A raça para trabalhar. A gente já está aqui então com o Vinícius e com o Gustavo, que vão representar aí na próxima palestra então, né, Rômulo? Exatamente. Eles são dois caras que fizeram parte do desenvolvimento do Piev e do Pied, que são plataformas da Pieta, né? E dentro da plataforma da Pieta também tem uma análise financeira que aconteceu lá. Foram meses, né, pessoal, de desenvolvimento e análise, tanto da parte de software e produtos, que é a área do Vinícius, e a parte financeira, que é do Gustavo. Então, com esse know-how, né, que eles apanharam muito, sofreram muito, a gente conversou bastante com o integrador, enfim, é necessário para criar esse software da Pieta. E aí, desse estudo, eles sintetizaram nessa palestra, acho que vai ser bem interessante. Análise financeira, que é a melhor forma de você vender um sistema fotovoltaico para o cliente final, né? Bacana. Então, antes, vamos seguir o padrãozinho, né? Vou apresentá-los para quem não os conhece. Vamos lá, começando pelo Vinícius. Vinícius dos Anjos tem ampla experiência com projetos e homologação e hoje é gerente de produto, então, na Pieta. A palestra vai ter como tema benefícios financeiros ao adquirir um sistema fotovoltaico, mostrando como funciona o processo de análise sobre o retorno no seu investimento sobre o sistema fotovoltaico. Falando um pouquinho também do Gustavo Cláudio, gerente financeiro, então, na Pieta, certificado pela Ambima. O que a gente pode esperar, então, da palestra de vocês, né, que já vem aí na sequência? Quem começa falando um pouquinho? Spoiler! Quer começar aí, Gustavo? O sistema fotovoltaico ele não tem só a parte de análise financeira, né? Existem alguns fatores externos que influenciam bastante. E nisso, nosso amigo Vinícius ele vai estar sabendo passar bastante para o pessoal, né? Que foi uma das áreas que ele trabalhou bastante dentro da empresa. E comigo, eles vão estar vendo um pouco de assunto matemática financeira, pode ser um pouquinho chato, mas... Eu não ia falar, mas já que você falou. Não vai ser chato, vai ser não. bom pro pessoal. Vai. Vai ser bom. A gente vai simplificar para todo mundo, aí vai ficar bem legal, tá, pessoal? Vai ficar bem legal, tá? E é isso aí, ele já passou basicamente tudo que a gente vai falar na palestra, vai ficar né? disponível? O material vai ficar Ou disponível, né? são egoístas e não vão dividir com o Não, pessoal? Não, claro, a Disponível, gente então tá bom. compartilha, né? Imagina se a Pieta não ia compartilhar, tá fazendo evento, não vai compartilhar o Já material. está disponível aí, pessoal, vai ficar daqui a pouco. Está disponível no Infos ali para fazer download, né? Então é isso. Chato não vai ser, porque já dá para perceber que eles falam muito bem. Obrigado, são Ana. Produção, valeu. a hora que estourar o tempo, vocês não parar, vocês cortam, entendeu? Pode cortar. Pode Cara cortar dura. no meio, entendeu? Sem dó. Eu acho que eles vão disparar a falar aqui, foi. Não, tô brincando. Fiquem à vontade. 30 segundinhos a gente volta então com a palestra deles, só pra gente terminar de passar a maquiagem, o passar um blush e tal, os pozinho. meninos Tá estão precisando, beleza. tá Então, precisando. fechou. Então a gente já volta, pessoal, Valeu. 30 segundos Valeu, aí pessoal, pra até daqui a palestra. pouco. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, passou os 30 segundos aí, estamos de volta já. E vamos começar com essa palestra aí. Prometo que não vai ser chato não, tá, galera? A gente vai começar, então, como vocês já sabem, falando sobre os benefícios financeiros ao adquirir um sistema fotovoltaico. E aí, Gustavo, pronto para começar? Tudo certo? Vamos. Vamos que vamos? Aí bastante. Vamos é isso começar aí. aí falando sobre os benefícios. Bom, primeiramente, vocês devem estar se perguntando por que estimar os benefícios financeiros de um sistema fotovoltaico. É muito importante que você realmente faça essa estimativa, mas a gente vai passar para vocês alguns motivos principais de por que fazer isso, né? Primeiramente, é importante você estimar isso para que você possa avaliar os rendimentos sobre o capital investido, para que você possa passar para o seu cliente ali quanto mais ou menos, né, estimar para ele quanto que vai ser o retorno dele em dinheiro desse investimento. Também é importante para você estimar o tempo de retorno do capital investido. Nada adianta você falar para o seu cliente que ele vai ter uma bolada de dinheiro, que ele vai receber muito dinheiro, sem que vocês passem para ele uma estimativa de quando ele vai receber, né? Quando que vai ser o payback dele, né? O famoso payback que todo mundo fala. Também é importante apresentar em números por que investir em um sistema fotovoltaico, né? Com números tudo fica mais fácil, tudo fica mais palpável. Então, com números você apresenta para ele para facilitar a sua vida. E também, juntando todas essas informações, elas servem basicamente para você fazer um comparativo entre outros investimentos de baixo risco e investir em um sistema fotovoltaico. Por que a gente está passando isso para vocês? Bom, o risco de um investimento em sistema fotovoltaico, ele é muito baixo. Ele realmente é baixo. E existem várias pessoas conservadoras que não gostam de fazer investimentos em ações ou bolsa de valores, outros investimentos, por questões de que o risco é alto, né? Então, fazem investimentos em tesouro direto, poupança, coisas assim, que possuem baixo risco. Investir no sistema fotovoltaico apresenta uma alta taxa de retorno, né? E possui um baixo risco para esse investimento. Então, é muito válido. Novamente, mas para que serve tudo isso, né? Deixa eu sair aqui da frente do telão. Mas para que serve tudo isso? Bom,
Isso serve em 6 palavrinhas para você trazer credibilidade, passar credibilidade ao seu cliente, para você fechar mais vendas com o seu cliente, para você passar confiabilidade a ele, para você legitimar a sua venda, para você ter a possibilidade de fechar novos negócios e abrir novos negócios com seus clientes, e para você trazer convicção para você e para a sua empresa de energia solar. Bom, legal, a gente sabe agora por que estimar, mas como estimar? Será que é muito difícil? Será que é muito confuso? Como a gente vai estimar, então, os benefícios financeiros de um sistema fotovoltaico? Bom, para você estimar os benefícios financeiros, você deve ter a união da análise de dados do setor, para com essa análise de dados você possa extrair indicadores financeiros aí, que o nosso amigo Gustavo vai passar em detalhes, vai dar uma super aula para vocês, né? Então, a gente trouxe aqui, basicamente, quatro influências aí para essa análise, né? A gente tem a inflação, a gente tem o reajuste tarifário, o custo de disponibilidade e a degradação dos módulos. Bom, começando falando um pouquinho de cada um, né? A inflação, vocês sabem o que é, né? Todo mundo reclama do preço do Kinder Ovo hoje em dia. O valor do dinheiro muda ao passar do tempo. O que significa? Significa que um breve exemplo, uma cesta básica para uma família ali em 2000, né, custava aproximadamente R$140. Ali em 2020, uma cesta básica estava custando aproximadamente R$630, né? Cesta básica para uma família, claro, não é a cesta básica que a gente está falando aqui do evento. Por falar em cesta básica, se vocês quiserem fazer mais doações aí, fiquem à vontade, né? O pessoal da Pieta aqui vai recepcionar vocês aí para dar mais indicações, né? Já que é um evento beneficente, não tem por que a gente não falar sobre cesta básica e doações de mais cestas básicas, né? Então, uma cesta básica em 2020 estava saindo R$630 para uma família, né? O que significa? Significa que a mesma quantidade de produtos, a mesma coisa de produtos que você comprava com R$140 em 2000, você compra com R$630 em 2020. Significa que o valor mudou, o valor do dinheiro mudou ao passar do tempo, né? E isso é importante para você, porque os retornos futuros dos investimentos devem ser avaliados no valor presente. Essa é uma aula aí muito boa que o Gustavo também vai falar para vocês sobre o VPL, o famoso valor presente líquido. A gente vai tocar nesse assunto aí mais detalhes mais para frente. Sobre o reajuste tarifário, né? O valor da tarifa de energia também muda ao passar do tempo. Tudo muda ao passar do tempo, basicamente, né? Então a gente tem que levar o tempo em consideração. O valor da tarifa de energia muda porque existe o reajuste tarifário. O reajuste tarifário é uma média, vamos dizer assim, a gente não pode atribuir uma média específica e falar, você não pode falar para o seu cliente, ah, não, todo ano a tarifa muda 6%. Não, isso não é verdade. E ainda mais se você atende o Brasil todo. Você está com uma distribuidora de energia num ano pode alterar 6%, a outra distribuidora de energia pode alterar 4%, 8%. Varia de distribuidora para distribuidora de energia e de ano para ano, né? Para que a gente possa fazer essa estimativa e mostrar para eles os benefícios financeiros ao longo dos 25 anos, que é o padrão de análise para o setor fotovoltaico, né? A gente deve tomar uma média, a gente deve pegar uma média. E como ver essa média tarifária aí da sua distribuidora de energia? Olha, a gente sugere, né, o setor sugere que você verifique as últimas atualizações tarifárias e faça uma média para utilizar essa média nos seus cálculos, tá? Por que não pode ser um valor fixo? Por que não pode ser utilizada a mesma média para todas as distribuidoras? Cada distribuidora atualiza a sua tarifa de algum jeito, num percentual específico, e tudo isso é regulamentado ali pela ANEEL, tá? Tudo isso é regulamentado pela ANEEL. Todo mundo já ouviu falar muito, né? Desde que começou os eventos sábado ali, já cansaram de ouvir falar dessa tal de ANEEL. Depois do reajuste tarifário, a gente tem o custo de disponibilidade. O custo de disponibilidade é o valor mínimo mensal a ser pago pela fatura de energia. O que é isso, pessoal? Quando vocês fazem análise financeira do seu investimento no sistema fotovoltaico, é importante sempre levar em conta e nunca esquecer que você nunca vai parar de pagar a conta de luz. O seu cliente nunca vai parar de pagar a conta de luz. Não importa o tamanho do sistema fotovoltaico. Não importa se é 1 kW ou se é 5 MW, que ele vai instalar lá na casa dele, no sítio dele, na fazenda, ele sempre vai ter que pagar algum custo, né? No caso, nesse momento, nós estamos falando do custo de disponibilidade, que é para clientes do grupo B, tá? Para o grupo A, a análise é um pouquinho diferente, um pouquinho mais complexa. A gente começou hoje aí, no evento, falando para vocês sobre o grupo B. Caso vocês tenham interesse aí, manda uma mensagem, manda uma pergunta no chat ali, que a gente já programa para vocês, para o próximo Summit, quem sabe, uma análise para o grupo A.
Fica aí a dica se vocês quiserem, tá? Por que a gente começou falando grupo B? Grupo A é muito mais complexo, tem demanda contratada, tarifa à ponta, tarifa fora à ponta, e daí fica mais um emaranhado de informações. Vamos começar do básico aí com vocês, e depois a gente vai avançando. Para grupo B, a gente tem o custo de disponibilidade, que isso depende, cada custo de disponibilidade muda de acordo com o tipo de ligação do seu cliente. Clientes monofásicos pagam um custo, bifásicos outros e trifásico outro. Como que funciona isso, né, para quem não sabe? Você instala o seu sistema fotovoltaico no seu telhado, né, e você vai gerar a energia suficiente para compensar todo o seu consumo que você possui. Você consome 2.000 kWh mês na sua residência e você gera 2.000 kWh mês na sua residência. Ótimo, legal. Vou pagar R$0 de fatura de energia? Não. A distribuidora de energia está tendo custos para distribuir energia para você, para poder pegar a energia que você gera e distribuir para os outros e vice-versa. Então, ela cobra de você um custo de disponibilidade, que é o valor mínimo a ser pago na sua fatura de luz. Então, se você é monofásico, você paga equivalente a 30 kWh de consumo. Se você é bifásico, você paga equivalente a 50 kWh. E se você é trifásico, você paga equivalente a um consumo de 100 kWh. Então, você sempre vai pagar a sua fatura. Quando você vê aí, talvez, um outro integrador anunciando ali que consegue abater 95% da fatura de luz, é por causa do custo de disponibilidade. Outra influência que nós temos também, que é muito importante levar em conta, que algumas pessoas também esquecem, é a degradação dos módulos, tá? A degradação dos módulos, como que funciona? Como a gente falou antes, tudo diminui ou tudo muda com o passar do tempo, né? Então, a geração dos módulos também reduz ao passar do tempo. No primeiro ano, a gente tem, por padrão, aí, uma redução de até 3% de eficiência dos módulos. Então, você instalou o módulo hoje, passou um ano, ele não vai estar mais gerando a mesma quantidade de energia nas mesmas condições que ele estava antes, ele vai gerar 3%, até 3% menos. E também a gente tem, ao passar dos outros anos, né, a gente tem uma redução linear de até 0,7% de eficiência ao ano. E então, aí vocês vão chegar, agora vocês vão entender por que a análise financeira é feita ao longo dos 25 anos, né? Você está vendo aí nesse gráfico, você está vendo aqui no gráfico, que a gente tem aqui 100% ali, no primeiro ano a gente 97,5%, até 3, 2,5% aqui mostramos, e 25% ali, vocês estão vendo que a eficiência aqui ainda está 80%. Ainda está 80%. Então, se não significa que passou 25 anos, os seus módulos vão explodir, que seus módulos vão desligar da tomada, essa inversão não vai mais funcionar. Não, não significa isso. Significa que a partir dos 25 anos, os seus módulos vão começar a gerar menos de 80% da eficiência deles. Por isso, por este padrão, né, que a análise financeira é feita até os 25 anos. Tá? Então, passou 25 anos e um dia, seus módulos vão continuar gerando, não se preocupem, tá? Mas a análise financeira é feita em 25 anos. Bom, agora que eu já passei para vocês aí um pouquinho, essa breve introdução aí de algumas influências, vou passar a palavra aí para o nosso amigo Gustavo, que vai passar a dar uma aula show de bola aí para vocês sobre VPL, TIR, análise financeira. Vamos lá, Gustavo, pode começar. Bom, primeiramente, eu vou deixar vocês um pouco menos ansiosos pela minha palestra, porque eu contei nos dedos, falou 3 vezes que vai ser uma baita palestra que eu vou dar para vocês. Será boa, me preparei, mas... Confiança na equipe, né? Confiança na equipe, exatamente. Mas vamos lá, né? Falando sobre análise financeira, a gente não pode deixar de falar sobre esses 3 carinhas aqui, né? Que são 3 indicadores, que é o quê? A TIR, a taxa interna de retorno, o VPL, que é o valor presente líquido, e o payback, que é o valor que tu tem, o tempo que tu tem para recolher o seu investimento, né? Vamos lá. A TIR, né? O que é a TIR? Né? Ela é o que é ela? Ela é uma taxa que serve para saber se o projeto econômico é viável ou não, né? A partir dela, a gente consegue ver se o projeto, ou no caso, ou o módulo, dará lucro ou não ao longo do tempo de vida. Nesse caso, como o Vinícius falou, 25 anos, né? Que é a base de cálculo. Vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui uma formulazinha bem interessante. Tô mexendo aqui agora que estou vendo como é que funciona. Vamos lá. Eu trouxe aqui a fórmula da TIR, né? A TIR depende de resultados do fluxo de caixa de um investimento. Portanto, é necessário igualar a ela a VPL zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que nessa formulazinha, se a gente não zerar o VPL igual a zero, sem ela,
a gente não consegue chegar no cálculo final da taxa interna de retorno, né? Salvo se a gente iniciar fazendo pelo cálculo pelo VPL. Vou passar aqui. Como calcular a TIR, né? Para poder calcular a TIR, a gente precisa ter 3 itens em mãos, né? 3 estruturas de item em mãos, né? Uma é a estrutura de fluxo de caixa. Temos que saber a TMA. O que é a TMA? É a taxa mínima é a taxa mínima que a gente espera de ter de retorno, né? Então, o que a gente precisa? O que acontece? No mercado, quando a gente vai fazer um investimento, a gente sempre faz aquele custo de oportunidade, né? Que é o quê? Bom, se eu fazer uma aplicação num CDB, eu vou ter X de retorno. Se eu fazer uma aplicação numa poupança, eu vou ter Y de retorno. Então, o TMA é a mesma coisa. É tu escolher uma taxa mínima que tu espera para poder comparar se esse investimento, no caso que será calculado pela TIR, ele é ou não viável economicamente falando, né? Então, o terceiro item seria o quê? O valor inicial do investimento, o valor final do investimento, somando todas as entradas e saídas, e o período que será analisado o investimento. Nesse caso, 25 anos, como o próprio Vinícius já falou, né? Aqui a gente tem um exemplo prático que a gente montou, né? Que é o quê? Vamos considerar um investimento inicial no valor de 50 para descobrir a TIR, tá? Vamos considerar um valor inicial no valor de R$53 mil. Aqui a gente vai somar todas as entradas e saídas, elas deram R$60 mil. O que isso quer dizer, entradas e saídas? Todos os lucros nesse determinado período, que é de um ano que esse projeto teve, nesse caso o sistema fotovoltaico teve, que no caso foi a economia gerada, e também todas as despesas, que pode ser o quê? Como o Vinícius falou, inflação, degradação do módulo, enfim, custo de manutenção, né, pelo período de um ano. E aqui a TMA de 8%. Aqui a TMA quem escolheu? O investidor, o cliente, que falou, eu consigo achar no mercado uma taxa a mínima atrativa de 8%. Ok? Vamos passar. Aqui temos um cálculo de matemática, né, para quem gosta, aí, mas é um cálculo simples. É um cálculo simples, né, onde nós temos aqui os R$53 mil que a gente falou sobre o capital que nós aplicamos, os 60 mil que gerou de fluxo de caixa ao longo do período de 12 meses, né? Consequentemente, 12 meses, nós fizemos a equiparação que equivale a 1 ano. Deixamos a fórmula 1 mais I, que é 1 mais a taxa elevado a 1, isolada, com X. Passando aqui para baixo, nós chegamos no valor do X, certo? O valor do X é de 1,1320. Consequentemente, substituindo esse X por esse aqui, nós vamos chegar a esse resultadinho desse cara aqui, 13,20. Ok, o que eu faço com isso agora? Achei o I, achei a taxa interna de retorno. Vou comparar com o quê? Com a TMA que eu tinha feito, o meu cliente havia escolhido, né, de 8% ao ano. Ou seja, se a TMA... Deixa eu pegar outro slide aqui que não está passando. Ô, produção, Produção, dá uma forcinha aí para nós para passar o slide, por favor. Passar o slide, por favor, que não está passando. Quem sabe faz ao vivo? Cara, também entusiasmado. Vamos lá. Como eu sei fazer ao vivo... Bom, como a gente... sabe, tá falando deles? Ao vivo, né? Tá. A gente improvisa ao vivo, não. Podia improvisar também, não tem problema. A nossa cabeça com certeza consegue fazer ao vivo, porque a gente já passou por isso muito tempo. Exatamente. Mas para o pessoal entender essas contas aí, esses X, esses I maluco, ao vivo é difícil. É melhor mostrar na tela mesmo, a gente aguarda aí a equipe. Vamos lá. Bom, voltando onde nós estávamos, né? Achamos uma TIR de 3,20%, né? Comparado a uma TMA, que era uma taxa que o cliente ou o investidor achou no mercado, concluímos que o quê? Que esse investimento ele é viável, porque a TIR foi maior que o TMA. Se a TIR tivesse dado naquele cálculo menor que o TMA, que era de 8%, o investimento era não viável, né? E quando a TIR dá igual, de mesmo valor que a TMA, a decisão fica por conta do investidor, se ele quer, ou do cliente, se ele quer ou não investir naquele projeto, né? Vamos lá, né? Agora a gente tem um cara muito importante, um indicador muito importante no mercado, que quando a gente fala de TIR, necessariamente a gente precisa estar falando de VPL, né? O VPL é o valor presente líquido, que é calculado para sabermos qual é o valor atual de um investimento, bem como a sua rentabilidade, né? O cálculo VPL é feito atualizado todo o fluxo de caixa de um investimento para o valor de hoje, utilizando uma taxa de desconto conhecida como aquela nossa amiga TMA. Então, novamente, o cliente vai lá,
olha no mercado qual é a taxa que estão trabalhando com investimento de baixo risco, que no caso é o do fotovoltaico, e ele escolhe qual taxa que vai servir para ser descontado a valor futuro daquele fluxo de caixa que ele vai trazer valor presente. Tá? Vamos lá. Aqui, novamente, nós temos uma fórmula. Eu não vou ficar falando muito sobre fórmula, mas... e outro detalhe que eu esqueci de comentar na TIR, sobre a TIR, é que todos esses cálculos a gente consegue fazer ou por meio de fórmulas, ou pelo nosso querido amigo Excel, ou calculador HP12C, tá? Então, esses cálculos vocês conseguem matar, principalmente quando for muito complexo, tiver um período longo a ser analisado, vocês conseguem fazer tudo pelo Excel, que é muito mais rápido e prático, né? Aqui a gente só trouxe para mostrar para vocês como é que se faz, para ter uma base para a gente poder chegar onde que a gente quer chegar. Então, vamos lá. Nós temos aqui, para calcular o VPL, nós precisamos saber o fluxo de caixa, né? Precisamos saber a TMA, que é a taxa mínima de atividade, e o período que vai ser analisado, menos o investimento inicial. Vamos pegar um exemplo prático aqui, que vamos calcular um investimento que foi feito num custo de R$15.000 e com o retorno do fluxo de caixa anuais nos valores de R$4.000 por 5 anos. O investidor considera que sua taxa mínima de atividade é de 4%, ou seja, sobre esse fluxo de R$4.000 que vai estar rendendo para o cliente ano a ano, vai estar sendo descontado a uma taxa de 4% ao ano. Consequentemente, nós vamos pegar esse valor, que lá no futuro ia ser R$4.000, e vamos trazer para valor presente aquela taxa de desconto que eles mencionaram, que é de 4%. Eu vou deixar para mostrar para vocês na tabelinha. Vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, nós temos uma tabela, né? No qual o ano zero tivemos um investimento de R$15.000, ou seja, de acordo com aquela nossa fórmula, é o investimento inicial, né? E tivemos o fluxo de caixa de R$4.000 por mês, né? Beleza. E como é que a gente chega para saber o valor presente? Bom, como vocês podem ver, nós temos a taxa mínima de atratividade ali de 0,04%, sendo ao ano, né? Sendo elevada. Por que elevada? Porque elevada ao ano, né? Então, se temos 2 anos, é elevada daqui 2 anos, tu traz ela para valor presente. Como vocês podem ver, considerando o fluxo de caixa inicial, mais o fluxo de caixa de valor presente, nós temos aí um VPL positivo de 2.807,26. Isso quer dizer o quê? Que o investimento teve lucro. Se o VPL tivesse dado negativo aí, o investimento teria dado prejuízo. Se tivesse dado zerado, fica elas por elas, tá? Quando o investidor, um cliente, analisa se o projeto compensa ou não investir, pode utilizar o cálculo do VPL junto a uma taxa mínima de atratividade, a TMA, né? Sendo esta o mínimo que ele propõe a ganhar como um projeto. Tá? Para fins de curiosidade, o VPL está totalmente atrelado à TIR. Então, se a TIR também for maior do que a taxa de atratividade, consequentemente, TIR maior que a taxa mínima de atratividade, consequentemente tem um VPL positivo. O projeto dará lucro. Se a TIR for menor que a taxa de atratividade, consequentemente teve um VPL negativo e o projeto terá prejuízo. Tá? Então, essa é para fins de macetes, para quem quiser gravar na memória. Vamos lá, payback. Bom, esse cara aqui é muito bom na hora de for conversar com o seu cliente para poder vender o equipamento, né? Por quê? Ele é um indicador que mostra quanto tempo que você vai recuperar um valor investido em determinado empreendimento, né? Existem 2 tipos de payback. Nós temos o simples, que o próprio nome já diz, né? Simples, e o descontado. O descontado leva em consideração o que o nosso amigo Vinícius estava falando ali sobre inflação, a degradação dos módulos, enfim, temos alguns fatores que influenciam nele, né? Aqui nós vamos falar sobre o exemplo sobre o payback simples, que é o quê? Tu pega o saldo médio de fluxo de caixa no período e divide pelo fluxo de caixa, tu pega o valor inicial do investimento e divide pelo fluxo de caixa futuro, médio fluxo de caixa futuro. Consequentemente, aí, se nós pegarmos o sistema fotovoltaico de R$30.000 e dividimos pela média dos fluxos de caixa, nós temos aí um payback de 120 meses ou 10 anos, né? Ficando um payback de R$250 ali, né? Perdão. Vamos lá. Agora temos ali o cálculo payback descontado. O cálculo payback descontado leva em consideração a uma taxa de desconto que faz a correção de valores por período, né? Portanto, é preciso acrescentar os seguintes conceitos no cálculo do payback descontado, que eu já havia falado: TMA, que é a taxa mínima de atratividade, e o VPL, que é o valor presente líquido do seu fluxo de caixa. Vamos falar sobre o cálculo do payback
do fluxo de caixa o playback descontado. Vamos supor que no mesmo exemplo anterior, o seu cliente queira calcular um payback descontado considerando um fluxo de caixa de 12 meses a uma TME de 10%. Nesse caso, podemos trabalhar com uma versão simplificada da fórmula do VPL. Ou seja, o valor descontado é igual a fluxo de caixa dividido 1 mais na TMA, que é a taxa que nós vamos escolher, elevado a 1. Nesse caso, a taxa que a gente escolheu foi de 10%. E o fluxo de caixa, como a gente havia verificado anteriormente, era de R$250. Ou seja, foi elevado a 1 porque é 12 meses entendemos que é 1 ano, consequentemente elevamos a 1. Então, o fluxo de caixa é 250 dividido por 1,10, nós tivemos um valor descontado de R$227. Ok, e 27 centavos. O que eu faço com isso? Chegando ao valor descontado, nós temos o quê? Nós pegamos novamente aquela fórmula que foi utilizada no fluxo de caixa simples, que é o valor do investimento inicial, dividido pelo fluxo de caixa descontado. O que nós fazemos agora? Como vocês viram, anteriormente tinha dado 120 meses, com o fluxo de caixa descontado vai demorar 132 meses para chegar ao retorno do teu investimento, que tu fez o teu investimento inicial, ou 11 anos no caso, né? Agora vamos passar... Bom, como vocês viram, a gente passou por questões que influenciam, fatores externos que influenciam na análise, passamos pelos indicadores, só que agora nós temos que chegar a uma conclusão, né? Que o nosso amigo Vinícius vai estar explicando muito bem para vocês. Que isso, eu que vou concluir? Não estava planejado. Eu vou voltar daqui a pouco. Beleza, vamos lá, pessoal. Bom, ele passou essa aula aí para vocês de como funciona o cálculo do tiro, cálculo do VPL, payback, essas coisas assim. E a gente fez uma dedução aqui para apresentar para vocês, a gente fez uma estimativa para apresentar para vocês de um sistema fotovoltaico ali ao longo dos seus 25 anos, né? Recapitulando um pouquinho já o que a gente falou, até aproveitando que o Gustavo comentou ali num momento sobre custo de manutenção, né? Para fazer essas análises, você pode também levar em conta o custo de manutenção. É interessante levar esse custo de manutenção como fator decisivo para a análise de vocês. Nós não adicionamos isso na palestra aqui como umas influências, porque o valor dele é considerado baixo. A estimativa ali é de mais ou menos 0,5% do valor do sistema ao ano. O custo dele é de 0,5% do valor do sistema ao ano. E você pode considerar ali também que ele tem um reajuste de custo de manutenção ali de 4% ao ano aí, ao longo desses 24 anos. Então ele vai influenciar, vai realmente influenciar no seu fluxo de caixa para as análises, mas vai influenciar pouco. Então nós não trouxemos aqui para vocês como uma influência para não dificultar mais ainda esses cálculos e essas análises. Mas como o nosso amigo comentou, existe e você pode utilizar caso você tenha facilidade aí para adicionar isso nos seus cálculos, tá? Vamos recapitular então quais são as influências, né? Para a gente fazer esse fluxo de caixa completo, nós levamos em consideração aí o reajuste tarifário anual, levamos em conta o reajuste tarifário anual, levamos em conta a degradação dos módulos, a inflação, e levamos em conta a inflação, o reajuste tarifário, e levamos em conta também o custo de disponibilidade, tá? Então, considerando que ele sempre vai pagar algum valor na fatura, como a gente mencionou sobre o custo de disponibilidade. Com isso, a gente chegou às análises aqui, a gente chegou aos resultados do payback, o TIR e o VPL que o Gustavo estava falando. Trazendo agora, saindo um pouco da parte teórica ali, né, passando para vocês a parte prática. O que significa esse VPL aqui? Vocês estão vendo, esse aqui é o nosso fluxo de caixa ao longo dos anos, quanto que ele vai ganhar cada ano ali, quanto que ele vai estar juntando cada ano, né? O que significa, vamos um pouquinho mais para frente aqui, vamos ver aqui, aqui está ótimo, beleza. O que significa cada ano aqui, né? No ano inicial, vamos pegar aqui e utilizar as ferramentas que nós temos. Aqui, vamos lá. Aqui no ano zero, ele está negativo aqui porque foi o investimento dele, né? Então, o fluxo de caixa dele desceu lá embaixo, por causa do investimento dele. Só que ao longo dos anos, ele vai subindo esse gráfico, e aqui, vocês podem ver, aqui é onde a gente tem o nosso payback. Entre 4 e 5 anos, ali em 4,4 anos, que é onde a gente para de ter, onde a gente sai do nosso fluxo de caixa negativo e começa a ter nosso fluxo de caixa positivo aqui, tá? Se a gente for considerar aqui, digamos, sem trazer o valor presente líquido, se a gente não fosse considerar o valor presente líquido, a gente chegaria e falaria para o nosso cliente que a gente teve aqui, ó, que no ano 25 ele vai ser um investimento equivalente a 500 e poucos reais, aqui entre 500 e poucos mil reais, entre 500 e 600 mil reais aqui.
O que, de certa forma, não é verdade. Porque, como a gente falou, o Kinder Ovo de tempo atrás lá não é mesmo o Kinder Ovo que hoje, e a cesta básica também mudou. Então, a gente faz análise aqui, tá difícil. A gente faz análise aqui, né? E o nosso VPL aqui, o valor presente líquido, trazendo esse retorno aqui de 600, de 550, 530 mil reais aqui, para o valor presente de hoje, no dia de hoje, seria equivalente aqui a 206 mil reais. Espero que tenha ficado claro para vocês essa questão do VPL, né? Que a gente pegou todo aquele valor, 600 mil reais daqui 25 anos, na nossa estimativa, claro, né? Tudo utilizando as taxas de mercado aí, que provavelmente vão ser aplicadas até 25 anos, a gente teria 206. E o que é a nossa taxa interna de retorno desse investimento, né? A gente, então, está considerando que esse nosso investimento tem uma taxa interna de retorno de 30%, 30,76%. É a mesma coisa que dizer que, digamos que a poupança está rendendo pouco ali, a poupança está rendendo 2%, 3%. Essa é a taxa interna de retorno da poupança. A taxa interna de retorno do nosso investimento aqui é 30%. Como eu comecei a palestra falando para vocês lá, o investimento num sistema fotovoltaico, ele é de baixíssimo risco, né? E só que ele tem um retorno financeiro, né? Ele tem uma taxa interna de retorno muito superior às taxas convencionais aí de baixo risco. E o nosso payback, como falado, foi de 4,4 anos. Por outro lado, agora vamos passar para vocês um exemplo, se a gente tivesse desconsiderado tudo. A gente desconsiderou tudo que a gente passou aqui, a gente desconsiderou degradação dos módulos, a tarifa, a gente desconsiderou a tarifa, a gente pressupôs que se o nosso cliente hoje paga R$2.000 na conta de luz dele, na fatura de energia, ele vai continuar pagando R$2.000 todo mês por 25 anos. Ele não vai ter nenhum reajuste, a distribuidora dele falou assim, ó, vou bloquear meus preços. A gente considerou que não vai ter reajuste tarifário, que não vai ter inflação, a gente não vai corrigir o VPL, a gente fez uma análise para mostrar para vocês a diferença principal. O que acontece nesse caso aqui, né? A gente teve aqui a nossa taxa interna de retorno foi de 27,84%. Vocês devem estar perguntando, por que a taxa interna de retorno a gente desconsiderou tudo e a taxa foi menor? Claro, porque a tarifa de energia não mudou. A tarifa de energia, quanto mais ela vai mudando, o teu sistema tu pagou antes, mas tu pagou no início do investimento, né? Mas ele foi valorizando de acordo com o aumento da tarifa de energia. Ele vai se valorizando. Cada aumento de energia, o seu sistema vai se valorizando, o valor dele vai valorizando, obviamente. Então, por isso a taxa interna de retorno, quando a gente não considera a variação da tarifa, ela vai ser inferior. O payback aqui foi maior. Por quê? Bom, nos primeiros anos aqui teve pouco tempo ainda para essa tarifa de energia alterar e também teve pouco tempo para essa tarifa de energia alterar e não teve essas degradações e tudo mais, então o payback então foi superior. O payback é inferior aqui no cenário anterior. E o VPL, vocês podem ver aqui pelo gráfico do fluxo de caixa, aqui no nosso gráficozinho, o nosso valor no final do ano, no final dos 25 anos, está dando aqui 333. Como é que eu sei que é 333? Porque é o mesmo valor que o VPL. É o mesmo valor que o VPL aqui, porque a gente não considerou essa análise do VPL. A gente considerou que o valor do dinheiro hoje vai ser o mesmo valor que daqui a 25 anos, o que é uma prática errada, né? Então a gente trouxe esse gráfico para mostrar, não é que é uma prática errada, né? Não existe certo ou errado, mas é muito mais coerente, muito mais assertivo você passar para o seu cliente, ali o fluxo de caixa completo, tá? A gente trouxe essa análise para vocês aqui, comparativo um do outro, para tentar exemplificar um pouco aquela parte matemática que o Gustavo passou ali, tentar trazer um pouco mais aí para o conhecimento, pro conhecimento do público do Summit, que obviamente é o setor solar aí, o setor de energia. Bom, dito tudo isso, pessoal, vou passar aqui a palavra para o nosso amigo Gustavo, que ele vai falar um pouquinho mais sobre outras taxas e vai concluir com vocês essa nossa palestra, tá bom? Toca a ficha, Gustavo. Muito obrigado, Vinícius. Bom, agora vamos ao que nos interessa, né? Tá dizendo que eles não interessavam. Não, mas o que interessa mais é venda, né? Então vamos lá. Quando o integrador for lá na casa do cliente final e for falar, pô, tem um baita negócio aqui para você, e o seu cliente fala assim, mas eu já faço investimento em CDB, faço investimento na poupança, que é muito mais seguro e tal. Bom, temos agora o quê? Com todos esses conhecimentos que nós adquirimos nessa palestra, ou que a gente pode adquirir mais depois do encerramento e nos aprofundarmos melhor, nós conseguimos chegar ao quê? A uns indicadores
que nos façam ter ótimos argumentos para quando o seu cliente pegar e falar que faz investimento, por exemplo, numa poupança que rendeu a 2,11% ao ano em 2020, você fala, bom, cara, o sistema fotovoltaico ele me traz 10% ao ano, 15% ao ano. Como é que ele vai contra-argumentar isso? E como é que você vai mostrar? Através dos cálculos em números, né? Porque, como diz o Vinícius, traz mais confiabilidade, veracidade às informações, né? E outra informação interessante, que não é nem só a poupança que está baixa no rendimento, né? Porque nós temos que trazer, quando a gente for fazer uma análise de investimento, nós temos que trazer investimentos de risco igual, né? Ou parecido. Se a gente pegar e agora começar a falar sobre ações e comparativo com ações, não vale a pena, porque ações têm muito mais risco, o benefício pode ser maior, mas o risco é muito maior, né? Então, só uma questão interessante, que é uma questão bem aplicada pelos bancos e pelo investidor, eles costumam aplicar bastante, como a poupança não estava interessante nesses últimos anos, eles estão aplicando em CDB. O CDB, o ano passado, para vocês terem ideia, o CDB ele é corrigido para o CDI, né? A taxa de CDI em 2020 foi 2,75. Pessoal, esses rendimentos, esses investimentos estão rendendo muito pouco. Então, isso que está fazendo as pessoas migrarem para o mercado fotovoltaico, porque é um rendimento de baixo risco com retorno grande. É o que as pessoas estão procurando. Então, é uma ótima janela tanto para o cliente final quanto para você que está vendendo integrador para se alavancar no seu negócio, né? Então, acho que é isso aí, pessoal. Terminamos a nossa apresentação. A gente tentou passar um pouquinho... O objetivo é sempre venda, né? É venda, né? Vocês já viram a palestra inteira aí, o summit inteiro, todo mundo falando sobre venda, 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 venda. A gente não ia ficar de fora, então faz isso para fechar sua venda. Beleza, então. Continua aí falando. Obrigadão, pessoal. Agradecemos a atenção. Acho que vamos podemos finalizar. Então, a gente queria agradecer, também queria agradecer, né, a todo mundo. A gente vai dar uma pausa de uns 30 segundinhos, 1 minutinhos aí, e daqui a pouco a gente está de volta aí para continuar com a rodada de perguntas. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco.